Olá, eu sou Alexandre Maron e esse é o episódio 5 do Zap 60, gravado no dia 24 de abril. Um programa para quem tem mais de 60 anos e quer se proteger da pandemia da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. E no episódio de hoje, Bárbara Ax, de Portugal, traz um relato da situação em clínicas para idosos na Alemanha. João Veloso fala porque é preciso ficar em casa. Igor Lemes atualiza os números e Luiz Melo responde uma pergunta sobre uma notícia recebida pelo WhatsApp. Bom, a gente não sabe como esse episódio chegou até você, mas a gente está disponível em todos os aplicativos de podcast. O site para você achar tudo sobre o Zap 60 é www.zap60.com.br. Temos também o grupo do Facebook, que basta você procurar por Zap 60. Você pode mandar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp no telefone 11 981 840 398. Aí a gente manda uma mensagem de volta para você com o link do grupo de WhatsApp e lá você vai receber opções para ouvir o programa. Por fim, você ainda tem um e-mail para mandar uma mensagem para a gente, que é contato@zap60.com.br, combinado? O Zap 60 é um trabalho colaborativo com pessoas talentosas doando o seu tempo para informar você. Nem todo mundo sabe acessar um podcast, mas se você sabe como, pode ajudar e compartilhar os links com seus conhecidos que estejam nos grupos de risco ou simplesmente se interessem pelo assunto. A gente acredita que a informação protege as pessoas. Eu queria lembrar a todos vocês hoje de que a quarentena continua. O vírus está contaminando e matando mais e mais pessoas todos os dias. É importante lembrar todo mundo sobre isso porque no Brasil parece que nós não estamos no meio de uma epidemia terrível, traiçoeira e mortal. Nessa sexta, dia 24 de abril, o Brasil parou primeiro para ouvir o ministro da Justiça, Sérgio Moro, deixar de ser ministro da Justiça, ou seja, se demitir. Moro disse que Bolsonaro estava querendo exercer influência sobre a Polícia Federal, demitindo um diretor-geral que não agradava e colocando uma pessoa mais, digamos, próxima dele. É uma acusação grave que merece atenção e precisa ser apurada. Moro ainda começou seu pronunciamento dizendo que não queria estar falando desse tipo de assunto em meio a uma pandemia mortal. Nas horas seguintes, todos nós estávamos anestesiados, né? Tinha a galera inventando e trocando memes e tentando imaginar o que viria a seguir e esperando o presidente se pronunciar a respeito. E essa resposta veio às 17 horas, quando o Jair Bolsonaro surgiu para responder. E ele não veio sozinho, não. Ele subiu ao palco com todos os ministros, mais um dos filhos, o 03, e a deputada Carla Zambelli, e mais alguém que eu não vou saber quem é, porque eu não vi todo mundo lá de tanta gente que tinha naquele lugar. A única pessoa ali com uma máscara era o ministro Paulo Guedes. E essa imagem registrada no pronunciamento do presidente trouxe todas as mensagens erradas no meio de uma crise desse tamanho. Todos os ministros parados por quase uma hora, né, com todo mundo precisa que eles ajam, colados e aglomerados sem nenhuma proteção. E no discurso, o presidente esqueceu também que está no meio de uma crise sem precedentes. Falou longamente da crise que ele mesmo criou, não deu destaque a essa outra que está matando os nossos amigos pais e avós. Nosso recado para você é simples e direto. A crise de verdade do coronavírus, da Covid-19, continua ao nosso redor. Não deixe de prestar atenção no que está acontecendo. A gente tem que ficar vigilante e se cuidar. Toma cuidado e fica em casa. Ok, o Igor traz os números de uma semana bem maluca, viu? Começou de um jeito, terminou de outro e as notícias não são boas. Hoje foram 357 mortos por Covid-19 no Brasil. E já temos um total de 3.670. No início da semana, houve uma queda substancial em relação à semana passada. No domingo e na segunda-feira, foram um pouco mais de 100 mortos. Porém, o número baixo não se manteve por muito tempo. E ontem tivemos o maior número de mortos desde o início da epidemia. Foram 404 mortos. Existem ainda muitas mortes por síndrome respiratória aguda grave que estão sob investigação. Então é esperado que os números sejam maiores. Tivemos 3.503 novos casos confirmados nas últimas 24 horas,
um aumento de 7%, e o total já é de 52.995. Ao longo da semana, os números de casos oscilaram, mas de qualquer maneira estão aumentando em velocidade rápida. Foram mais de 13 mil casos confirmados desde domingo até hoje. Os estados brasileiros com a maior incidência da doença em relação ao tamanho da sua população são Amazonas, Amapá, Roraima, Ceará e São Paulo. No mundo, já são mais de 2.780.000 infectados e mais de 195.000 mortos pela doença. Os Estados Unidos é o país com o maior número de casos confirmados, que são mais de 900.000 infectados, assim como mortes, totalizando mais de 51.000 mortos. A Covid-19 já é a principal causa de morte nos Estados Unidos, assim como em diversos outros países. Obrigado, Igor. A jornalista Bárbara Ax, que está lá em Portugal, fala o que está acontecendo nas clínicas de repouso lá na Alemanha. E é bom lembrar que na Inglaterra, por exemplo, as pessoas que morreram nesses locais não foram nem contadas pelas estatísticas oficiais. A Europa é um continente onde uma grande parcela da população está na terceira idade. Na Alemanha, por exemplo, 27% das pessoas têm mais de 60 anos, ou seja, uma pessoa a cada 4 está nessa faixa etária. Para saber como esse pessoal está lidando com a pandemia, eu conversei com o Gustavo Reis, que mora na cidade de Bonn. Ele é assistente de direção de uma empresa de consultoria e também trabalha diretamente com residentes de uma casa de idosos. Gustavo, como o coronavírus está afetando as pessoas mais velhas na Alemanha? As pessoas mais velhas aqui na Alemanha estão seguindo as instruções do governo de forma normal, como isolação, uso de máscaras e lavagem mais compulsiva das mãos. No que vejo aqui, na minha experiência própria, existe nos mais velhos um medo especial por causa da idade e da influência dos dados que dizem que os mais velhos têm mais problemas com isso, que, de forma geral, afeta o bem-estar deles. Nas casas de idosos, as pessoas tomaram medidas de segurança especiais para proteger os residentes? Eu trabalho em uma casa de idosos 4 dias ao mês e a minha experiência é que nas casas de idosos se fecharam a entrada para visitantes de uma forma drástica. Quer dizer, nenhuma visita de que seja lá o que for, só entra pessoal da cozinha, pessoal da limpeza e o pessoal que trata dos velhos como eu, por exemplo. As rotinas de higiene no asilo é similar a uma rotina de enfermagem no hospital. O que mudou é que se aumentou os cuidados de forma geral por causa da situação, como o uso constante necessário de máscaras e luvas, que antes não era necessário usar o tempo todo. A gente usava quando a gente estava com os velhos e tal, mas agora é constante e necessário. Assim como a limpeza e desinfecção, por exemplo, diária do escritório de enfermagem nosso. Assim também como todas as áreas do asilo, na desinfecção diária das maçanetas de todas as portas, de todos os quartos, e qualquer coisa que se aperta com o dedo e que com toque tem sido diariamente desinfectada no asilo e tem uma lista, você coloca lá quem fez, que hora que fez, o que limpou. E como as famílias e os próprios idosos estão lidando com essa restrição de contato? No meu asilo se proporcionou a possibilidade dos familiares de se comunicar com os residentes. Se organizou alguém com tablet, os parentes foram avisados e poderiam, caso queriam, se comunicar por vídeo com seus parentes residentes. Agora, no domingo de Páscoa, por exemplo, no qual eu estava trabalhando lá e pude ver isso acontecendo, achei o máximo. Alguns dos mais idosos não sabiam nem o que estava acontecendo. E não, tô vendo meu filho no vídeo, que coisa é essa e coisa e tal. Achei bem legal. Mais legal ainda foi uma família em especial, porque um residente fez aniversário. E a família, acho que foram 5 pessoas, entraram por detrás do asilo pelo jardim, com bolo, vela, guitarra. E através do vidro que separa o jardim da sala de jantar, que é grande, que é bem grande, eles fizeram a maior festa, dava para ouvir, porque tava tocando a guitarra, parabéns para você e tal. A vovó lá ficou super feliz, achei bem legal também.
a situação atual no sistema de saúde alemão em relação ao Covid-19? O sistema de saúde alemão não é apenas um dos mais sociais do mundo, mas um dos mais funcionais para a população alemã de forma geral. E falo por experiência própria, morando aqui por mais de 17 anos. Funciona e é incrível. Em relação direta ao sistema, pelo contrário, se tem até trazido pacientes da Itália aqui para o meu estado para ajudar os países com dificuldade. Não sei se trouxe mais, mas da Itália entraram aqui em Bonn e em Colônia. Pacientes foram transferidos por avião para ajudar aqui. Quer dizer, vaga existe e tem se transferido. Gustavo, muito obrigada por contar pra gente um pouquinho sobre a situação na Alemanha. Obrigado, Bárbara. O Luiz Melo tem um novo pedido de esclarecimento de fake news. Agora ele fala das máscaras de proteção que estariam contaminadas vindas da China. Boa noite. Meu nome é Santana, sou de São Paulo. Recebi no meu WhatsApp uma informação que as máscaras que estão vindo da China estão contaminadas pelo coronavírus. Isso é verdade ou deleta? Hoje trouxemos uma notícia falsa de um ouvinte do Zap 60. E essa notícia tem feito muito sucesso no WhatsApp, vindo inclusive algumas vezes com uma mensagem que recomenda que as pessoas limpem as máscaras importadas da China usando água sanitária, para evitar uma possível contaminação. Mas vamos lá, é importante entender o porquê essas notícias são falsas. Os vírus são organismos extremamente vulneráveis quando estão fora do corpo humano. Pequenas mudanças de temperatura são suficientes para matá-los. Desde o momento que as máscaras são fabricadas, embaladas e transportadas até chegarem aqui pelo Brasil, elas passam por diversas mudanças de temperatura, já suficientes para matar o vírus. Outro ponto é que os estudos mais recentes com o coronavírus têm revelado que ele sobrevive somente de 1 a 3 dias fora do corpo humano, sendo que o transporte até o Brasil costuma levar mais de 72 horas, período superior aí ao que o vírus consegue sobreviver fora do corpo humano. Além disso, logo que chegam aqui pelo Brasil, as máscaras não vão direto para as farmácias e para os consumidores. Antes, elas passam por vistorias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que realiza testes e elimina máscaras que podem estar contaminadas. E sobre higienizar as máscaras com água sanitária? Bom, se você possui uma máscara de pano fabricada em casa, aí é recomendável que você limpe ela a cada 3 horas com água e sabão ou água sanitária. Já as máscaras descartáveis, encontradas em qualquer farmácia, não são reutilizáveis e devem ser descartadas após 3 horas de uso. Em contato com água sanitária ou sabão, elas perdem completamente sua capacidade de proteger quem está usando. Então, não deixem de usar máscaras quando forem sair de casa. E se você ouvir por aí que as máscaras estão vindo contaminadas da China ou que elas têm que ser limpas com água sanitária, é mentira. Deleta e não compartilha. Boa, Luiz. E você sabe mesmo por que precisa ficar em casa? Bom, se você ainda tem dúvidas, tá com sorte, porque o João Veloso vai explicar na Velosopídia. Sou Claire de Bortoli, tenho 65 anos, gostaria de que vocês me informassem. Realmente a gente ficando em casa ajuda a enfrentar a epidemia? A Covid-19 é extremamente contagiosa. Uma pessoa contaminada pode infectar até 3 pessoas. Essa é a chamada fase 1 da transmissão. Cada uma dessas 3 pessoas infectarão mais 3 pessoas. Essa é a fase 2 da transmissão. E assim por diante. Se não houverem medidas de controle e essas pessoas infectadas continuarem circulando, o vírus pode chegar a contaminar 59 mil pessoas quando chegarmos na fase 10 da transmissão. 1.700 dessas pessoas irão morrer. Se essa mesma pessoa da fase 1 se isolar, toda essa cadeia é quebrada e todas essas vidas são salvas. As medidas de isolamento social orientadas pela OMS e implementadas pelos governos de todo o mundo servem justamente para impedir que o vírus circule e para quebrar essa cadeia de contaminação. Todas as pessoas que contraírem o vírus vão transmiti-lo,
mesmo se não apresentarem sintomas graves, ou até mesmo se fizerem parte dos 10% de pacientes que não apresentam nenhum sintoma, mas mesmo assim estão contaminados. É preciso lembrar que uma grande parte da humanidade vai ser sim contaminada pelo novo coronavírus. A diferença é se isso vai acontecer em 6 meses ou em 1 ano e meio. Ficando em casa, nós conseguimos estender esse tempo, garantindo assim que os pesquisadores vão poder descobrir vacinas e remédios eficazes para nos ajudar na luta contra o vírus. Ficando em casa, nós evitamos também que as pessoas contaminadas contaminem novas pessoas e desaceleramos a taxa de contaminação, além de reduzirmos a carga sobre os serviços de saúde, que vão precisar receber e tratar todos os casos graves. Lembrando também que uma das características da Covid-19 é a alta incidência de internações. A Covid-19 interna 20 vezes mais pacientes do que a gripe, o que superlota os hospitais e impede que pessoas com outras urgências também sejam atendidas. Sendo assim, fiquem em casa o máximo que puder e se apresentar qualquer sintoma de gripe, se isole imediatamente e entre em contato com o SAMU ou com o serviço sanitário da sua cidade para se informar melhor sobre como proceder. O isolamento social também protege aqueles que fazem parte dos chamados serviços essenciais, os profissionais de limpeza urbana e hospitalar, os motoristas de transporte público, os entregadores de comida, os profissionais de saúde, entre outros. Ficando em casa, você não somente salva a sua vida, mas ajuda a proteger a vida de dezenas de milhares de pessoas. Por isso, fiquem em casa. É isso. Obrigado por ouvir o Zap 60. Não se esqueça de avisar seus amigos e mandar para quem você conhece que tenha mais de 60 anos e esteja no grupo de risco. Mande suas sugestões e perguntas, vamos tentar responder ou achar alguém que responda para a gente. O Zap 60 foi escrito e produzido por Alexandre Maron, com as brilhantes colaborações de Igor Lemes, Luiz Melo, João Veloso e Bárbara Axe. A criação do logo foi feita pelo designer Johnny Brito, a edição é de Carlo De Bortoli e a produção é da Ampere. Um beijo para todos, fiquem bem, até o próximo episódio.